Esse approach de hoje é para falar basicamente do momento atual do tênis brasileiro, de tudo que a gente vem vivendo, principalmente baseado em cima de Bia Haddad Maia e mais recentemente em cima de João Fonseca, de tudo que eles vêm fazendo e de todos os resultados que eles vêm tendo. Quem já me conhece há algum tempo sabe há quanto eu venho trabalhando dentro da quadra, primeiramente, dentro da quadra com o tênis de alto rendimento, treinando juvenis, profissionais, jogadores jogando ATP e WTA, fazendo também torneios, clínicas, fazendo torneios juvenis da FETERG, da CBT, da WTA, da ATP, enfim, tentando fazer com que cada vez mais pessoas conheçam e entendam o tênis e principalmente se apaixonem pelo esporte. E mais recentemente, nos últimos 13, 14 anos, isso se intensificou e se abrangeu e se ampliou muito mais com a entrada da televisão. Primeiramente, lá atrás, nos primeiros 9 anos na Fox Sport e agora, mais recentemente, nos últimos quase 5 anos na ESPN. E esse momento atual do tênis brasileiro, acho que é o melhor momento onde a gente vem tendo resultados, tanto com o João no masculino, com a Bia, também nas duplas, ou seja, muita gente jogando e principalmente muita gente falando de tênis. O que por um lado é muito bom, fazendo com que o tênis tenha se tornado muito mais popular, mas por outro lado, muita gente falando o que não deve, muita gente dando palpite, muita gente de outras áreas, de outros esportes, achando que o tênis pode ser tratado da mesma maneira como tratam outros esportes e principalmente o futebol. Então esse approach é dedicado a vocês que gostam de tênis, que me acompanham há muito tempo, para que possam entender um pouco a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar e principalmente a minha maneira de tentar passar para vocês um pouco mais e melhor de como é a essência verdadeira do tênis. E para começar, eu vou usar uma analogia para as pessoas entenderem um pouco, trazendo comparativamente para o futebol. Eu já usei essa analogia no Pelas Quadras e acho que deu muito certo, eu vou trazer ela aqui de novo, repetir mais uma vez. Indo para o futebol, as competições anuais para um time de futebol, mais ou menos ali, se resumem a 2, 3, no máximo 4 campeonatos ao ano. Ou seja, um time que não vai muito bem em uma determinada competição, ele está ali perdendo de 1/3 a 1/4 do ano do que aquele time vai competir. E se a gente pegar nessa mesma analogia e levar para o tênis, um jogador de tênis vai, ao longo das 52 semanas do ano, competir ali em torno de 30, 35, 38 semanas. Ou seja, uma competição, um torneio que um jogador de tênis não vá tão bem, não corresponde proporcionalmente ao mesmo formato que um time de futebol quando perde uma competição. Ou seja, quando um time de futebol não vai bem, eu acho que o time, o treinador, a torcida tem que levar em consideração muita coisa para fazer a avaliação do que aconteceu naquele campeonato. Já um jogador de tênis, seu time, sua equipe, quando vai mal em um campeonato, 2, 3, isso não corresponde a nem 10% do que ele vai jogar naquele ano. Ou seja, o entendimento e a leitura de uma competição tem que ser feita de forma totalmente diferente quando você analisa uma competição, um torneio de futebol e de tênis. Ou seja, não misturem, não comparem um time de futebol com um jogador de tênis, porque isso não tem o menor cabimento. O meu segundo ponto aqui é muito em cima do que muita gente vem falando, inclusive narradores conhecidos, locutores esportivos, que vêm há muito tempo falando de futebol, automobilismo, e agora, tentando aproveitar talvez uma carona no que o João venha fazendo, começam a também dar palpite e querer falar sobre tênis. Mas se você quiser analisar crescimento, evolução de um tenista, a melhor ou talvez a única maneira de você analisar esse crescimento é você pegar o ranking numa determinada data e comparar o ranking numa data subsequente. Ou seja, vamos pegar o exemplo de João Fonseca. Pegando o início do ano de 2025, antes do Aberto da Austrália, João Fonseca entrou na ATP no ano de 2025 como número 145 do mundo. E agora, depois de 4 Grand Slams e todos os resultados, ele vai estar na posição de número 41 do mundo. Ou seja, é uma conta muito simples, é uma conta muito fácil e você não precisa nem entender de tênis. São números, é matemática. Um jogador de 18 anos, no início do ano, que agora, recentemente tendo feito 19 anos, cresceu, evoluiu do ranking 145 para o ranking 41 em mais ou menos 7, 8 meses.
Se isso não é evolução, se isso não é crescimento, sinceramente eu acho que eu devo ter faltado alguma aula de matemática na escola. Então, quem quer que venha fazer comparações e dizer que não houve evolução, que não houve crescimento, ou quer dar palpite onde não sabe, ou faltou aula de matemática. E nesse último ponto, eu vou trazer aqui para quem gosta de fazer comparações. Eu, particularmente, não gosto muito, não curto muito essas comparações. O próprio João Fonseca já comentou que ele é João Fonseca, Guga é Guga, ele está a fim de escrever a própria história. Mas se alguém aqui quiser fazer comparações, que eu acho que é um direito de cada um e cada um faz aquilo que bem entende, mas que façam comparações honestas, comparações corretas, comparações que tenham algum sentido. Então, se alguém quiser fazer uma comparação usando o exemplo de João Fonseca, que pegue João Fonseca na idade que tem, aquilo que fez, o ranking que ele adquiriu e compare outros jogadores na mesma idade, no mesmo momento da carreira, para que você tenha uma comparação minimamente honesta. Ou seja, muita gente quis comparar João Fonseca com o Guga. A melhor maneira de comparar João Fonseca com o Guga, apesar de eu achar que essa comparação não é válida, não serve para nada e não vai levar a lugar nenhum, mas que peguem os resultados de Guga na mesma idade, com 18 para 19 anos, e comparem com o João Fonseca, para que aí sim você tenha um resultado honesto e correto. Ou seja, essa é a única e melhor maneira de você conseguir entender o que e a dimensão do que o João Fonseca vem fazendo no cenário do tênis mundial, para compará-lo junto ao Guga. Apesar de, mais uma vez aqui repetindo, eu não acho que comparações sirvam para nada. Se quiser trazer para o tênis moderno, para o tênis atual, se a gente for comparar apenas Rafael Nadal e Carlos Alcaraz tiveram resultados superiores a João Fonseca na mesma idade que João atingiu os rankings e os resultados que ele vem atingindo nessa sua primeira temporada dentro da ATP. Ou seja, qualquer outro jogador que você queira fazer um comparativo, pegando resultado e pegando idade, nenhum outro, com exceção de Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, conseguiu ter resultados que superassem o que o João vem fazendo nessa sua primeira temporada, com os resultados indo para, no mínimo, segunda rodada de todos os grandes slams da temporada, tendo ganho um top 10 na Alberto da Austrália, passando para a segunda rodada na Austrália, indo para a terceira rodada em Roland Garros, terceira rodada em Wimbledon e agora, recentemente, a segunda rodada no US Open, tendo ganho um título de um ATP 250 e tudo mais que ele vem fazendo. Ou seja, se querem comparar, comparem. Não concordo, mas comparem. Mas comparem com honestidade, comparem com discernimento, para poderem entender e ver e perceber o quanto ele tem sido grande e o quanto ele está fazendo um trabalho correto com todo o time e com toda a equipe. E agora, para fechar esse approach de hoje, depois de eu ter trazido esses 3 pontos, na verdade, 3 formas que eu enxergo o tênis, que eu venho ao longo desses últimos 42, 43 anos, venho entendendo como funciona o tênis. Eu espero que eu possa, através de tudo que eu venho fazendo ao longo de todos esses anos, trazer aqui uma ideia, talvez um recado para você que chegou agora, que está chegando agora, que está começando a se apaixonar por tênis. Tente entender a essência desse esporte. O esporte é verdadeiramente apaixonante, como eu venho dizendo, como eu venho tentando mostrar, e tem muita gente séria trabalhando da forma correta, da forma direita, dentro e fora da quadra, para fazer com que esse esporte se torne cada vez maior dentro do Brasil. Escolha as pessoas certas para você seguir, para você acompanhar, para você, de alguma maneira, aproveitar o conteúdo delas, porque existe muita gente séria trabalhando com tênis, muita gente fazendo com que o tênis se torne cada vez maior. E não vai ser você ouvindo uma pessoa que está aqui só para, de alguma maneira, aparecer, receber um like, uma curtida, que você vai entender como que funciona tênis. Respeite quem está dentro da quadra, respeite principalmente os jogadores que estão viajando o circuito, as suas equipes que estão abrindo mão da própria família para viajar durante o circuito o ano inteiro, para chegar na melhor versão possível de cada um deles, principalmente ali nas simples com o Bia Haddad Maia, João Fonseca no masculino, todos os jogadores que também viajam fora do circuito ATP, jogando Challenger, jogando Futures, ou seja, tem muita gente séria e competente trabalhando com tênis para fazer com que o tênis cresça cada vez mais. Ou seja, para você que chegou, fique, continue, acompanhe, curta, mas principalmente respeite o nosso esporte, porque ele realmente merece.